From the Conference Center in Salt Lake City, Utah, this is the Sunday afternoon session of the 194th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from leaders of the church. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Elder D. Todd Christofferson of the Quorum of the 12 Apostles will conduct this session. Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday afternoon session of the 194th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct this session. We extend our greetings to members of the church and friends everywhere who are participating in these proceedings by radio, television, the internet. No, has nothing to do. Missão via satélite. A missão será apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Brian Matthias e Andrew Unsworth ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Corações, pois, exultai. A oração de abertura será oferecida pelo elder Ahmad S. Corbett, dos 70. Em seguida, o coro cantará Só por em ti, Jesus, pensar. Father in heaven. Pai que está nos céus, somos gratos por estarmos reunidos para adorar-te e adorar teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, a quem amamos. Somos gratos por fazê-lo sob a direção das chaves do sacerdócio,
de profetas e apóstolos, videntes e reveladores. Somos gratos por sermos irmãos e irmãs por todo o mundo, por nos reunir aqui para ouvir a palavra do Senhor. Mensagens vindas de Ti que vão nos ajudar. Pedimos que nos ajude a ter a humildade e a obediência para absorver esses conselhos em nossa alma. Ajude-nos a sermos fiéis e nos aproximarmos de Ti e de Teu Filho. Oramos pela influência de Teu Espírito conosco ao dedicarmos esta sessão de conferência a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora o prazer de ouvir o elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o elder Takashi Wada, dos 70. O elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos 12 Apóstolos, então falará a nós. O ano de 2024 é um marco para mim. Faz 75 anos que fui batizado e confirmado como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Zwickau, na Alemanha. Ser membro da Igreja de Jesus Cristo é algo valioso para mim.
Fazer parte do povo do Convênio de Deus, como vocês, meus irmãos e irmãs, é uma das maiores honras que eu tenho na vida. Quando penso na minha jornada de discipulado, muitas vezes me lembro da antiga vila em Zwickau, que me traz lembranças queridas da época em que eu frequentava as reuniões sacramentais da Igreja de Jesus Cristo quando eu era criança. Foi lá que a semente do meu testemunho recebeu seus primeiros nutrientes. A capela de Zwickau tinha um velho órgão de tubos. Todos os domingos, um rapaz tinha a responsabilidade de levantar e abaixar a pesada alavanca que movimentava os foles que faziam o órgão funcionar. Algumas vezes eu tive o grande privilégio de ajudar nessa importante tarefa. Enquanto a congregação cantava os hinos que nós amávamos, eu bombeava com toda a força para que o órgão não parasse. Do local onde se operavam os foles, eu tinha uma visão maravilhosa dos belíssimos vitrais. Um deles era do Salvador Jesus Cristo e outro de Joseph Smith no Bosque Sagrado. Ainda me lembro do sentimento sagrado que eu tinha ao olhar para aqueles vitrais iluminados pela luz do sol, enquanto ouvia o testemunho dos membros e os hinos de Sião. Naquele lugar santo, o Espírito de Deus prestou testemunho à minha mente e ao meu coração desta seguinte verdade: Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Esta é sua igreja. O profeta Joseph Smith viu Deus, o Pai e Jesus Cristo e ouviu a voz deles. No fim deste ano, enquanto cumpria uma designação na Europa, tive a oportunidade de voltar a Zwickau. Infelizmente, aquela capela tão querida não existe mais. Ela foi demolida muitos anos atrás para dar espaço a um grande prédio residencial. Admito ficar triste ao saber que aquela capela tão querida da minha infância agora é só uma lembrança. Era um local sagrado para mim, mas era só um edifício. Por outro lado, o testemunho espiritual que obtive do Espírito Santo há tanto tempo não desapareceu. Na verdade, ficou mais forte. As coisas que aprendi na minha juventude sobre os princípios fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo têm sido meu firme alicerce por toda a vida. O relacionamento de convênio que eu formei com o Pai Celestial e seu amado Filho permaneceu vivo, mesmo depois que a capela de Zwickau foi demolida e os vitrais destruídos. O céu e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque os montes se moverão, os outeiros tremerão, porém a minha benignidade não se desviará de ti, e o convênio da minha paz não mudará, diz o Senhor. Uma das coisas mais importantes que podemos aprender nesta vida é a diferença entre o que é eterno e o que não é. Uma vez que tenhamos entendido isso, tudo muda. Nossos relacionamentos, as escolhas que fazemos e a maneira como tratamos as pessoas. Saber o que é verdadeiro e o que não é uma chave para termos um testemunho de Jesus Cristo e da sua igreja. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo, como ensinou o profeta Joseph Smith, abrange toda e qualquer porção da verdade. Mas isso não significa que todas as verdades têm o mesmo valor. Algumas verdades são mais importantes, são essenciais e estão na raiz de nossa fé. Outras são apêndices ou ramos. São valiosas, mas apenas associadas às verdades fundamentais. O profeta Joseph também disse: os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso. Em outras palavras, Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório são a raiz do nosso testemunho. Todas as outras coisas são ramos. Isso não quer dizer que os ramos não são importantes. Uma árvore precisa de ramos. Mas, como o Salvador disse a seus discípulos, o ramo de si mesmo não pode dar fruto.
se não estiver na videira. Sem uma conexão com o Salvador, com os nutrientes que se encontram na raiz, o ramo seca e morre. No que diz respeito a nutrir nosso testemunho de Jesus Cristo, fico pensando se às vezes não confundimos os ramos com as raízes. Esse foi o erro que Jesus observou nos fariseus da sua época. Eles davam tanta atenção a detalhes relativamente pequenos da lei que acabavam negligenciando o que o Salvador chamou de o mais importante da lei. Princípios fundamentais como o juízo, a misericórdia e a fé. Quando queremos nutrir uma árvore, não regamos os ramos, regamos a raiz. Da mesma forma, se quisermos que os ramos do seu testemunho cresçam e deem frutos, nutram a raiz. Se não tiverem certeza de uma doutrina, prática ou de uma parte específica da história da igreja, busquem esclarecimento com fé em Jesus Cristo. Procure entender seu sacrifício por vocês, seu amor por vocês, sua vontade em relação a vocês. Sigam a Cristo com humildade. Os ramos de seu testemunho vão se fortalecer à medida que vocês aprofundarem sua fé no Pai Celestial e em seu Filho amado. Por exemplo, se quiserem obter um testemunho mais forte do livro de Mórmon, concentrem-se no testemunho que ele presta de Jesus Cristo. Observem como o livro de Mórmon testifica dele, o que esse livro ensina sobre ele e como o livro os convida e inspira a se achegar ao Salvador. Se estiverem buscando ter uma experiência mais significativa nas reuniões da igreja ou no templo, tentem buscar o Salvador nas ordenanças sagradas que recebemos lá. Encontre o Senhor em sua casa santa. Se alguma vez se sentirem estressados ou sobrecarregados com o chamado da igreja, tentem concentrar seu serviço em Jesus Cristo. Façam com que isso seja uma expressão de seu amor por Ele. Nutram as raízes e os ramos crescerão. E com o tempo, eles darão frutos. Uma fé vigorosa em Jesus Cristo não é algo que simplesmente acontece. Não, neste mundo mortal, são os espinhos e cardos que crescem espontaneamente. A árvore saudável e produtiva da fé exige esforço intencional. E uma parte vital desse esforço é nos certificarmos de que estamos firmemente arraigados em Cristo. Por exemplo, a princípio podemos ser atraídos pelo Evangelho do Salvador e pela Igreja porque ficamos impressionados com a amabilidade dos membros, ou pela simpatia do bispo, ou pela limpeza da capela. Essas coisas com certeza são importantes para o desenvolvimento da igreja. No entanto, se a raiz do nosso testemunho nunca se aprofundar mais do que isso, o que vai acontecer quando nos mudarmos para uma ala cujo edifício não seja tão bonito e que os membros não sejam tão acolhedores, e o bispo diga algo que nos ofenda? Aqui está outro exemplo. Não seria razoável esperar que, se guardarmos os mandamentos e formos selados no templo, seremos abençoados com uma família grande e feliz, com filhos inteligentes e obedientes? Todos eles permanecerão ativos na igreja, servirão a missão, cantarão no coral da ala e voluntariamente ajudarão na limpeza da capela todos os sábados de manhã? Com certeza espero que tudo isso aconteça conosco. Mas e se não acontecer? Permaneceremos unidos ao Salvador, sejam quais forem as circunstâncias, confiando nele e no tempo dele? Temos que nos perguntar, meu testemunho se baseia no que eu espero que aconteça em minha vida? Ele depende das ações e atitudes de outras pessoas? Ele está firmemente alicerçado em Jesus Cristo, arraigado e edificado nele? Sejam quais forem as circunstâncias inconstantes da vida? O livro de Mórmon fala de um povo que observava estritamente as ordenanças de Deus. Mas então apareceu um cético chamado Corior, zombando do Evangelho do Salvador, dizendo que são loucas, vãs e tolas tradições de seus pais.
Prior desviou o coração de muitos, fazendo com que levantassem a cabeça em sua iniquidade. Mas a outros ele não conseguiu enganar, porque para estes o Evangelho de Jesus Cristo era muito mais do que uma tradição. A fé é mais forte quando tem raízes profundas na experiência e no compromisso pessoais com Jesus Cristo. Sejam quais forem nossas tradições ou o que quer que os outros possam dizer ou fazer. Nosso testemunho será testado e provado. A fé não é fé se não for testada. Ela não pode ser forte se nunca tiver sido confrontada. Portanto, não se desesperem se forem provados em sua fé ou tiverem perguntas sem respostas. Não devemos esperar entender tudo antes de agirmos. E isso não é fé. Como o homem ensinou, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Se esperarmos para agir só depois de termos todas as nossas perguntas respondidas, estaremos limitando extremamente o bem que podemos realizar e limitando o poder da nossa fé. A fé é bela porque persiste mesmo quando não recebemos as bênçãos que esperamos. Não podemos ver o futuro, não temos todas as respostas, mas podemos confiar em Jesus Cristo à medida que progredimos, porque Ele é nosso Salvador e Redentor. A fé supera as provações e as incertezas da vida porque está firmemente arraigada em Cristo e em sua doutrina. Jesus Cristo é o único ser invariável e perfeitamente confiável em quem podemos depositar nossa confiança. A nossa confiança totalmente perfeita. O testemunho não é algo que você constrói uma vez e ele dura para sempre. Ele é mais como uma árvore que nutrimos constantemente. Plantar a palavra de Deus em seu coração é só o primeiro passo. Quando o nosso testemunho começa a crescer e é aí que o trabalho começa. É aí que você trata dela com muito cuidado, para que crie raiz, para que cresça e dê frutos. Cultivar a palavra exige grande esforço e paciência. Mas as promessas do Senhor são certas. Então, meus irmãos, colhereis a recompensa de vossa fé e de vossa diligência e paciência e longanimidade, esperando que a árvore vos dê fruto. Queridos irmãos e irmãs, meus queridos amigos, uma parte de mim sente falta da velha capela de Zwickau e de seus vitrais. Mas nos últimos 75 anos, Jesus Cristo me guiou em uma jornada pela vida que tem sido muito mais emocionante do que eu jamais poderia imaginar. Ele tem me consolado em minhas aflições, tem me ajudado a reconhecer minhas fraquezas, ele tem curado minhas feridas espirituais e nutrido minha crescente fé. É minha oração e bênçãos sinceras que constantemente nutramos as raízes de nossa fé no Salvador, e em sua doutrina, e em sua igreja. Disso eu presto testemunho, no sagrado nome de nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Mestre, no nome de Jesus Cristo. Amém. God is our Father in heaven. Deus é nosso Pai Celestial. Somos seus filhos espirituais e fomos criados à sua imagem. Portanto, como filhos de Deus, cada um de nós tem um potencial divino de se tornar como Ele. Vivíamos com Deus em espírito antes de virmos para a Terra. O Pai Celestial é o Pai de nosso espírito. Ele nos ama, deseja o melhor para nós e prepara um plano para que recebamos suas maiores bênçãos, que são a imortalidade e a vida eterna. De acordo com o plano, nós, como filhos espirituais, receberíamos arbítrio para escolher o seu plano. Ao virmos para a Terra, iríamos deixar a presença de Deus, esquecer a vida mortal e receber um corpo de carne e osso e ganhar experiência e desenvolver fé. Com o corpo de carne e ossos, como no homem natural,
cairíamos em tentação. Nós nos tornaríamos impuros e distantes de Deus, e não poderíamos retornar à sua presença. Por causa do infinito amor do Pai Celestial por nós, Ele enviou seu Filho primogênito, Jesus Cristo, para ser nosso Salvador. Por meio do sacrifício dele, a expiação, Jesus Cristo tornou possível para nós sermos redimidos de nossos pecados e sermos ressuscitados e receber a vida eterna. Sou extremamente grato por essas verdades gloriosas. A que chamamos de plano de salvação do Pai, seu plano de misericórdia, o seu grande plano de felicidade. Aprender essas verdades importantes me ajudou a conhecer minha verdadeira identidade e as grandes bênçãos que Deus preparou para nós. A exaltação e a vida eterna. O profeta Nefe nos ensinou o caminho. Portanto, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. E acrescentou: se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Hoje, gostaria de compartilhar como as palavras de Cristo e o Espírito Santo me ajudaram, no início da adolescência, a encontrar essas verdades importantes que trazem paz. Assim como Nefe afirmou no versículo inicial do livro de 1 Nefe, também eu nasci de bons pais. Cresci em Nagano, Japão, em um lar onde a honestidade, a diligência e a humildade eram fortemente estimuladas. E seguíamos estritamente os costumes tradicionais. Meu pai era um homem muito religioso. Eu o vi orando em frente aos altares shintoístas e budistas todas as manhãs e todas as noites. Mesmo sem saber para quem ele orava ou pelo que orava, eu acreditava que havia algum tipo de poder invisível de Deus que seria poderoso para salvar, ou nos ajudaria se orássemos com sinceridade. Como outros adolescentes, enfrentei muitas dificuldades. Minha luta interna era por achar que a vida era injusta e que estava repleto de altos e baixos. Sentia-me perdido por não ter um senso de direção em minha vida. A vida me parecia tão efêmera porque tudo terminaria quando morrêssemos. Sem o conhecimento do plano de salvação, a vida era confusa. Pouco depois de eu começar a aprender inglês no ensino fundamental, todos os alunos da nossa escola receberam um exemplar do Novo Testamento. Embora eu mal tivesse começado a estudar inglês, nosso professor nos disse para estudar inglês lendo aquele livro. Abri e comecei a examinar seu conteúdo. As palavras do Novo Testamento eram extremamente difíceis para mim. As palavras em japonês também eram difíceis. Entretanto, eu me senti interessado por uma lista de perguntas da alma que estavam colocadas antes do texto bíblico naquela Bíblia dos Gideões. Perguntas sobre sentimento de solidão, falta de confiança, confusão, sobre as provações da vida, etc. Cada item da lista era seguido por uma referência a versículos e páginas no Novo Testamento. Senti-me particularmente interessado na pergunta sobre quando estamos exaustos. A referência me levou a abrir Mateus 11, 28 a 30, em que Jesus disse a seus discípulos: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse foi o primeiro versículo de que me lembro ao ler as palavras de Jesus Cristo. Embora eu não tivesse entendido todas as palavras que ele disse, suas palavras me consolaram. Elevaram minha alma e me deram esperança. Quanto mais lia suas palavras, mais sentia que deveria testar as virtudes de suas palavras. Nunca tinha me sentido como senti naquele dia. Senti que era amado, senti que Jesus Cristo era alguém que eu conhecia. Ao continuar estudando, senti como se ele estivesse falando diretamente a mim quando disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Suas palavras preencheram meu coração, mesmo que eu não fosse capaz de descrever meus sentimentos naquela ocasião. Embora Jesus Cristo tivesse vivido muitos séculos antes, em uma terra estranha para mim, senti que podia confiar de todo o coração em suas palavras. Eu esperava que, no futuro, eu aprendesse mais sobre Jesus Cristo. Aquele dia futuro aconteceu apenas alguns anos mais tarde. Conheci jovens dedicados missionários de tempo integral de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Logo me apresentaram a um alegre e bondoso grupo de santos dos últimos dias que se esforçavam para seguir a Jesus Cristo. Apesar de ter levado algum tempo para confiar neles plenamente, encontrei no Evangelho restaurado aquilo que ansiava. Quando estudei no Novo Testamento, as palavras de Jesus Cristo e a esperança que vem delas. Uma experiência particularmente sagrada aconteceu quando os missionários me ensinaram a orar. Aprendi que deveria me dirigir a Deus pelo nome. Quando oramos, devemos falar com o coração, expressar gratidão e compartilhar nossas esperanças e desejos. Após dizer tudo o que desejamos, devemos terminar a oração dizendo: em nome de Jesus Cristo, amém. Fazemos isso porque Jesus Cristo ordenou que orássemos em seu nome. Orar ao Pai Celestial me ajudou a saber quem Ele é e qual é o meu relacionamento com Ele, que sou seu filho espiritual amado. Aprendi que, por me conhecer e me amar, Ele falaria a mim de maneira pessoal e única, e de maneiras que compreendemos por meio do Espírito Santo. Houve uma época em que eu não conseguia reconhecer o Espírito Santo. Por eu não compreender, eu achava que tudo o que eu deveria fazer era seguir os passos da oração, e algo dramático aconteceria. Certo dia, em uma lição com os missionários, saí da sala para dar um tempo. Eu ainda estava confuso sobre o que deveria fazer da vida se o Evangelho restaurado de Jesus Cristo fosse de fato verdadeiro. Quando ia voltar para a sala onde os missionários esperavam, ouvi a voz de um dos missionários. Eu ouvi meu nome. Em vez de abrir a porta, escutei a voz do outro lado. Fiquei perplexo. Eles estavam orando ao Pai Celestial. O missionário que estava orando rogava a Deus para que ouvisse minha oração. Embora ele não falasse japonês muito bem, ouvir sua oração enterneceu meu coração. Eu tentava entender por que eles se importavam tanto comigo. Então compreendi que a oração deles por mim era um reflexo do amor do Pai Celestial e do Salvador por mim. Aquele amor me deu esperança, e depois disso, orei a Deus com fé e real intenção. Ao fazer isso, senti alegria e paz por saber que Ele era de fato o Filho de Deus, e que eu era de fato um Filho de Deus, e que tinha potencial divino. O plano de salvação penetrou profundamente o meu coração. O presidente Nelson disse: a maneira como pensamos sobre quem vocês realmente são afeta todas as decisões que tomarão. Isso é uma grande verdade para mim. A decisão de seguir o Salvador Jesus Cristo, sendo batizado e recebendo o dom do Espírito Santo, abençoou minha vida mais do que jamais imaginei. Ao entrarmos com Deus no convênio do batismo, prometemos ter o desejo de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, guardar seus mandamentos, os mandamentos de Deus, e lhe servir pelo resto de nossa vida. Por outro lado, o Pai Celestial nos promete que podemos ter sempre conosco o seu Espírito, a orientação contínua do Espírito Santo. Eu os convido a ter fé na mensagem que Neff ensinou, que as palavras de Cristo e o Espírito Santo vão guiá-los até todas as coisas que devem fazer. Tudo. Essa é uma dádiva preciosa de Deus. Irmãos e irmãs, sou grato ao Pai Celestial por seu plano de salvação. Por nos amar, Ele preparou o caminho para retornarmos à sua presença por meio de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Saber desse plano nos ajudará a saber que somos filhos de Deus e que podemos nos tornar mais semelhantes a Ele. Sou grato por essa importante verdade. Presto testemunho de que as palavras de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos guiarão para recebermos a vida eterna. Sei que essas coisas são verdades. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Aos muitos testemunhos prestados nessa conferência, acrescento o meu testemunho apostólico de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, o Redentor de todos os filhos de nosso Pai. Através de sua expiação, Jesus Cristo tornou possível para nós, se formos dignos, voltar à presença de nosso Pai Celestial e estar com nossa família por toda a eternidade. O Salvador não se ausenta de nossa jornada mortal. Nos últimos 2 dias, nós o ouvimos falar por meio de seus líderes escolhidos para que possamos nos aproximar dele. Repetidas vezes, com seu puro amor e misericórdia, ele nos sustenta ao enfrentarmos os dramas da vida. Neff descreve: meu Deus tem sido meu apoio
me guiou através de minhas aflições, me encheu com o seu amor. Esse amor é evidente quando apoiamos uns aos outros em sua obra. Nós apoiamos nosso profeta vivo na conferência geral, bem como a primeira presidência, o quórum dos 12 apóstolos, as autoridades gerais e os líderes da igreja. Apoiar significa suster outra pessoa, dar a ela nossa atenção, ser fiel à sua confiança, agir de acordo com suas palavras. Eles falam por inspiração do Senhor, entendem as questões atuais, o declínio moral da sociedade e os esforços crescentes do adversário para frustrar o plano do Pai. Ao levantarmos nossa mão, demonstramos nosso apoio, não apenas naquele momento, mas em nossa vida diária. Apoiar inclui suster nosso presidente de estaca e bispo, líderes de quórum e de organizações, professores e até diretores de acampamento em nossa ala e estaca. Em casa, apoiamos nossa esposa e marido, nossos filhos, pais, parentes e vizinhos. Quando sustemos e apoiamos uns aos outros, é como se disséssemos, eu estou ao seu lado, não apenas para levantar seus braços e mãos quando estiverem pendendo, mas para ser um consolo e uma força para você. O conceito de levantar tem raízes nas Escrituras. Nas águas de Mórmon, os membros recém-batizados da igreja se comprometeram a carregar os fardos uns dos outros para que ficassem leves, chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares. Aos nefitas, Jesus disse, levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis. Levantamos a luz do Senhor quando nos apegamos a nossos convênios e apoiamos nosso profeta vivo à medida que ele fala as palavras de Deus. Quando serviu no quórum dos 12, o presidente Nelson disse, nosso apoio aos profetas é um compromisso pessoal de que faremos o máximo para defender suas prioridades proféticas. Apoiar o profeta é um trabalho sagrado. Não ficamos sentados em silêncio, mas o defendemos ativamente. Seguimos seus conselhos, ensinamos suas palavras e oramos por ele. O rei Benjamim, no livro de Mórmon, disse ao seu povo, sou como vós mesmos, sujeito a toda sorte de enfermidades do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido pela mão do Senhor e fui guardado e preservado por seu incomparável poder para vos servir com todo o poder, mente e força que o Senhor me concedeu. Da mesma forma, aos 100 anos de idade, o presidente Nelson tem sido guardado e preservado pelo Senhor. O presidente Harold B. Lee, na época membro da primeira presidência, citou o exemplo de Moisés no topo do monte de Refidim. As mãos do presidente da igreja podem ficar cansadas, disse ele. Elas podem se inclinar e pender às vezes devido às suas grandes responsabilidades, mas ao erguermos suas mãos, ao liderarmos sob sua orientação e ficarmos ao seu lado, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês e contra Israel. Sua segurança e a nossa dependerão de seguirmos ou não aqueles que o Senhor escolheu para presidir sua igreja. Ele sabe quem ele deseja que presida esta igreja e não cometerá nenhum erro. O presidente Nelson conta com 100 anos de serviço ao Senhor. Sua maturidade, a ampla experiência, sabedoria e a consistência no recebimento de revelações são especificamente adequadas aos nossos dias. Ele disse, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está preparando o mundo para o dia em que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Essa obra é vivificada por um anúncio divino feito há 200 anos, que tem apenas 7 palavras.
Este é meu filho amado, ouve-o. O presidente Nelson também disse: nunca houve uma época na história do mundo em que o conhecimento do nosso Salvador fosse tão essencial e relevante para cada alma humana individualmente. Imaginem a rapidez com que os conflitos devastadores em todo o mundo e os de nossa vida pessoal seriam resolvidos se todos nós escolhêssemos seguir a Jesus Cristo e dar ouvidos a seus ensinamentos. Irmãos e irmãs, nós precisamos apoiar mais e murmurar menos. Defender mais a palavra do Senhor, seus caminhos e seu profeta, que disse: um de nossos maiores desafios hoje é distinguir entre as verdades de Deus e as mentiras de Satanás. É por isso que o Senhor nos advertiu a orar sempre para que vençamos Satanás e escapemos das mãos dos servos de Satanás, que apoiam o trabalho do adversário. Em abril passado, a irmã Rasband e eu tivemos a honra de nos unir ao nosso amado profeta e a irmã Nelson para a rededicação do templo de Manti, Utah. O presidente Nelson surpreendeu a todos quando entrou na sala. Apenas alguns de nós sabiam que ele viria. Em sua presença, senti imediatamente a luz e o manto profético que ele carrega. Sempre vou me lembrar da expressão de alegria no rosto das pessoas ao verem pessoalmente o profeta. Na oração de rededicação, o presidente Nelson pediu ao Senhor que essencialmente sua casa elevasse todos os que entrassem no templo e disse para que recebam bênçãos sagradas e permaneçam dignos e fiéis a seus convênios, a fim de que esta seja uma casa de paz, uma casa de consolo e uma casa de revelação pessoal para todos os que entrarem dignamente por estas portas. Todos nós precisamos ser elevados pelo Senhor com paz, consolo e, acima de tudo, com revelação pessoal, para combater o medo, a escuridão e a discórdia que envolvem o mundo. Antes da reunião, ficamos do lado de fora, tomando sol com o presidente e a irmã Nelson e apreciando o belo cenário. Os laços ancestrais do presidente Nelson com aquela região são profundos. Seus 8 bisavós se estabeleceram nos vales ao redor do templo, assim como alguns dos meus. Meu bisavô, Andrew Anderson, serviu na equipe de construção dos primeiros pioneiros que trabalharam 11 anos para concluir o templo de Manti, o terceiro nas Montanhas Rochosas. Ao estarmos ao lado do presidente Nelson, tivemos a oportunidade de suster e apoiar o profeta de Deus na celebração da rededicação da Casa Santa do Senhor. Foi um dia que jamais vou esquecer. Construímos templos para honrar o Senhor, disse o presidente Nelson naquele dia sagrado. Eles são construídos para adoração e não para exibição. Fazemos convênios sagrados de significado eterno dentro dessas paredes sagradas. Estamos coligando Israel. O presidente Nelson e os profetas que o antecederam abraçaram os templos sagrados. Hoje, em todo o mundo, temos 350 casas do Senhor sagradas, sejam em funcionamento, anunciadas ou em construção. Como profeta, desde 2018, o presidente Nelson anunciou 168 templos. Em nossa época, ele disse, deve ocorrer a união e fusão total, completa e perfeita de todas as dispensações, chaves e poderes. Para cumprir esses propósitos sagrados, a terra hoje está repleta de santos templos. Mais uma vez, saliento que a construção desses templos pode não mudar sua vida, mas seu serviço no templo certamente mudará. O Salvador e sua doutrina são a essência do templo, disse o presidente. Tudo o que é ensinado no templo, por meio de instrução e pelo Espírito, amplia nossa compreensão a respeito de Jesus Cristo. As ordenanças essenciais de Cristo nos unem a Ele por meio dos convênios sagrados do sacerdócio. Então, à medida que cumprimos nossos convênios, Ele nos investe com seu poder
de fortalecimento e cura. Todas as pessoas que adoram no templo, afirmou o presidente Nelson, terão o poder de Deus e a proteção dos anjos. O quanto sua confiança é aumentada ao saberem que, como homens e mulheres investidos ou jovens que frequentam o templo, armados com o poder de Deus, vocês não precisam enfrentar a vida sozinhos. Quanta coragem vocês não recebem ao saberem que os anjos de fato ajudam vocês. Os anjos que estendem a mão para suster são descritos nas Escrituras quando Jesus Cristo se ajoelhou humildemente no jardim do Getsemane. Por meio de seu sofrimento, ele proporcionou uma expiação infinita. Lá, declarou o presidente Nelson, ocorreu o maior ato de amor já registrado em toda a história. No Getsemane, o Senhor sofreu a dor de todos os homens, para que todos se arrependessem e viessem a ele. Passa de mim este cálice, Jesus Cristo suplicou, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Há anjos ao nosso redor hoje. O presidente Nelson afirmou, no templo vocês aprenderão como abrir o véu entre o céu e a terra, como pedir que os anjos de Deus os atendam. Os anjos trazem luz, a luz de Deus. Para seus apóstolos nefitas, Jesus disse, eis que eu sou a luz que levantareis. Ao apoiarmos nosso profeta, testificamos que ele foi chamado por nosso Salvador, que é a luz do mundo. Presidente Nelson, em nome dos membros e amigos da Igreja do Senhor em todo o mundo, nos sentimos abençoados por apoiar seus ensinamentos, valorizar seu exemplo de vida cristã e levantar seu testemunho fervoroso de nosso Senhor e Salvador, o Redentor de todos nós. Presto meu testemunho apostólico de que Jesus Cristo é a luz do mundo. Que todos nós, como seus discípulos, levantemos sua luz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. When directed, the congregation, ao sinal do regente, o coro e a congregação cantarão juntos, graças damos, ó Deus, por um profeta. Depois do hino, ouviremos o elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos os elders Ruben V. Aliaut e Raymond Egbo, dos 70. This is the Sunday afternoon Esta é session. a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 194 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
President Nelson, we love you. Presidente Nelson, nós o amamos. Minha esposa Mary e eu recentemente vimos uma camiseta com a imagem de um livro e uma mensagem na frente que dizia: livro, o dispositivo portátil original. Pensei sobre essa mensagem interessante e em como os dispositivos portáteis de todos os tipos se tornaram tão importantes. Ao refletir mais, percebi que nenhum dispositivo, nem mesmo um que seja equipado com inteligência artificial, será tão importante ou significativo quanto a orientação espiritual que vem da revelação divina. Seja em formato físico ou digital, a Bíblia Sagrada e o Livro de Mórmon, outro testemunho de Jesus Cristo, oferecem orientação espiritual e ensinamentos de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Valorizamos esses livros por seu papel profundo em documentar as orientações de Deus aos profetas e aos povos antigos, além da orientação que proporcionam para a nossa vida pessoal. Combinadas com os ensinamentos dos profetas vivos, essas escrituras sagradas fornecem direção doutrinária para nós no mundo de hoje. Essas escrituras são mais poderosas quando instruem, corrigem, confortam e consolam indivíduos e famílias que buscam a orientação do Senhor. As escrituras, combinadas com a inspiração do Espírito Santo, continuam a ser a principal fonte que facilita a conversão daqueles que têm o coração quebrantado e o espírito contrito e desejam seguir Jesus Cristo. As Escrituras ajudam a construir um alicerce capaz de resistir aos constantes esforços do adversário para enfraquecer a fé. Novos conversos têm sido uma bênção e a força vital da igreja ao longo de sua história. Vou compartilhar um exemplo que é particularmente precioso para mim. Quando eu era um jovem bispo, duas maravilhosas missionárias estavam ensinando a família de William Edward Musman. O pai, um advogado muito competente, era advogado-chefe de uma grande corporação. Sua dedicada esposa, Janet, estava ajudando a família a se esforçar para viver uma vida mais semelhante à de Cristo. Seus extraordinários filho e filha, ambos com pouco mais de 20 anos, também estavam sendo ensinados. Todos os quatro receberam as lições e estavam frequentando a igreja. As missionárias enfatizaram a importância da leitura do Livro de Mórmon e da oração para receber um testemunho daquela escritura sagrada. Surpreendentemente, a família leu em espírito de oração o Livro de Mórmon inteiro em curto espaço de tempo. As missionárias de Ala, ambas ex-presidentes da Sociedade de Socorro, acompanhavam a família às reuniões sacramentais. Perto do batismo, essa família recebeu uma série de materiais que criticavam a igreja. Isso aconteceu antes da internet, mas eram tantos materiais que davam para encher uma grande caixa de papelão. As sisters me convidaram, sendo eu um bispo de 34 anos recém-chamado, para ajudar a responder às perguntas que estavam surgindo. Quando nos reunimos na sala de estar da família, a grande caixa com os panfletos contra a igreja estava no centro da sala. Eu havia orado fervorosamente em preparação para aquela tarefa. Durante a oração inicial, o Espírito sussurrou-me: ele já sabe que a igreja é verdadeira. Aquilo foi algo importante. As sisters acreditavam que o restante da família já havia obtido um testemunho. Elas não tinham certeza com relação ao pai. Eu lhe informei imediatamente dizendo: o Espírito me disse que você já tem um testemunho, não é verdade? Ele olhou para mim atentamente e disse que o Espírito havia confirmado a verdade do Livro de Mórmon e da igreja para ele. Eu então perguntei se realmente seria necessário falar sobre os panfletos, uma vez que eles já tinham recebido a confirmação do Espírito. O pai respondeu que não seria necessário. O resto da família concordou com sua resposta. Depois ele disse que, de fato, eu tinha uma dúvida importante. Um dos motivos pelos quais eles haviam recebido tanta literatura contrária à igreja era o fato de terem sido membros de outra religião. Além disso, ele havia se comprometido a fazer uma grande doação para ajudar a construir uma nova capela para aquela denominação. Ele me informou que as missionárias o ensinaram sobre a importância do dízimo, o que ele aceitou com gratidão, mas se perguntava se seria errado
obrigado ainda a honrar o compromisso anterior de fazer aquela doação. Eu o assegurei de que manter o compromisso de fazer aquela doação seria honroso e adequado. Toda a família foi batizada. Um ano depois, eles foram selados no templo de Oakland, Califórnia. Tive o privilégio de estar presente. O filho concluiu a faculdade de Direito, passou no exame da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos na Califórnia e imediatamente serviu uma missão fiel no Japão. Tenho observado ao longo dos anos que as gerações seguintes permaneceram fiéis no Evangelho. Tive o privilégio de oficiar no selamento de uma das netas. As conversões que estão acontecendo em nossos dias são igualmente incríveis. Em junho passado, Andy Reid, o treinador principal de futebol americano do Kansas City Chiefs, e eu, com outras pessoas, representando nossa fé e outras religiões, falamos em um evento multirreligioso na Riverside Church, na cidade de Nova York. O treinador Reid enfatizou sobre segundas chances e a importância de responder a convites e oportunidades, que é exatamente o que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina. Na manhã seguinte, com nossas respectivas esposas, Tammy Reid e Mary, participamos da reunião sacramental na ala Manhattan 2. Foi uma reunião bem espiritual. Havia muitos novos conversos na congregação. 5 membros recentemente convidados, 4 homens e um rapaz, estavam entre os membros do sacerdócio arônico que estavam distribuindo o sacramento. Tenho a satisfação de relatar que um crescimento semelhante de novos membros está acontecendo em toda a igreja. Somos gratos pelo aumento visível daqueles que respondem a convites sagrados, mudam sua vida e aceitam a importância de seguir Jesus Cristo. Eles entram no caminho do convênio por meio da fé, do arrependimento, do batismo, da confirmação, conforme ensinado na Bíblia Sagrada e no Livro de Mórmon. Não podemos subestimar a importância das Escrituras Sagradas, tanto da conversão quanto na perseverança no Evangelho. Os profetas antigos, descritos no Livro de Mórmon, sabiam da missão de Jesus Cristo e ensinaram seu Evangelho. O Livro de Mórmon nos ajuda a nos aproximarmos de Deus à medida que aprendemos, compreendemos e aplicamos seus ensinamentos. O profeta Joseph Smith ensinou que um homem ou uma mulher poderia aproximar-se mais de Deus seguindo os preceitos desse livro do que os de qualquer outro livro. Para saber que o Livro de Mórmon é a palavra de Deus, precisamos lê-lo, ponderar e orar a respeito dele e então agir de acordo com seus preceitos. O profeta Moroni prometeu que Deus revelaria a verdade do livro a nós se orássemos com um coração sincero, com real intenção e com fé em Cristo. Estudar o Livro de Mórmon é essencial para uma conversão duradoura. Ao refletirmos sobre a relação entre a Bíblia e o Livro de Mórmon como dispositivos portáteis, podemos nos perguntar: quão úteis e complementares seriam 2 livros se o Senhor declarasse que eles se ajuntariam um ao outro e se tornariam um só na tua mão? Isso foi o que o Senhor declarou a respeito da vara de Judá, a Bíblia, e da vara de José, o Livro de Mórmon. Em muitos aspectos significativos, o Livro de Mórmon apresenta toda a doutrina fundamental que complementa e enriquece a Bíblia. A doutrina da expiação de Jesus Cristo é um exemplo profundo disso. A Bíblia fornece um relato preciso do ministério mortal de Jesus Cristo, incluindo sua morte e ressurreição. O Livro de Mórmon é mais claro sobre a expiação de Jesus Cristo, algo que os profetas abordaram em detalhes antes de seu nascimento. O cabeçalho do capítulo 42 do livro de Alma reflete a importância doutrinária da expiação de Jesus Cristo. Ele diz: a mortalidade é um período probatório que permite ao homem arrepender-se e servir a Deus. A queda trouxe a morte espiritual, física e espiritual a toda a humanidade. A redenção advém-nos por meio do arrependimento. O próprio Deus expia os pecados do mundo. A misericórdia é para os que se arrependem. Todos os outros estão sujeitos à justiça de Deus. A misericórdia é concedida por causa da expiação. Somente os verdadeiros penitentes são salvos. O presidente Russell M. Nelson disse: prometo que, ao estudarem o Livro de Mórmon em espírito de oração todos os dias, vocês tomarão melhores decisões todos os dias. Ele também promete que, ao se aprofundarem diariamente no Livro de Mórmon,
vocês serão imunizados contra os males diários. Como mencionei, fiquei impressionado com o conceito do dispositivo portátil original, o livro. No entanto, reconheço a incrível importância da internet no mundo atual. Um dispositivo portátil moderno pode fornecer as informações que historicamente ocupavam uma grande biblioteca. Somos gratos por vivermos em uma época como esta. Sou especialmente grato por ter livros sagrados e materiais da igreja disponíveis digitalmente. A internet é uma ferramenta poderosa para o estudo do Evangelho. Hoje em dia, muitas pessoas compartilham escrituras com amigos usando a tecnologia. O aplicativo do Livro de Mórmon, por exemplo, é uma maneira maravilhosa de apresentar o Livro de Mórmon a amigos e pode ser facilmente compartilhado de maneira natural e espontânea onde quer que você esteja. Embora a internet nos traga muitas bênçãos, infelizmente, assim como os panfletos que descrevi anteriormente que criticavam a igreja, ela também tem sido usada para criar dúvidas e minar a fé em preciosos princípios do Evangelho. Ela pode ser parte dos males diários que o presidente Nelson mencionou. O adversário e aqueles que o ajudam, consciente ou inconscientemente, criaram na internet o equivalente àquela caixa cheia de materiais impressos que criticavam a igreja, com a intenção de afastá-los da verdade de Deus. As questões levantadas para criar dúvida ao longo dos anos têm sido, por incrível que pareça, muito semelhantes. Isso é particularmente verdade quando comparamos nossos dias com a década de 1960, quando eu tinha 20 anos. As Escrituras nos ensinam a usar o discernimento e a ser sábios em todas as coisas. A internet pode ser usada de maneira positiva ou de maneira destrutiva. Tanto membros antigos quanto aqueles que estão estudando o Evangelho recentemente precisam ser conscientes sobre o que estão vendo. Não se envolvam com materiais imorais, desonestos e impuros. Se o fizerem, algoritmos podem levá-los a um caminho que destrói a fé e prejudica seu progresso eterno. Vocês podem ser influenciados positiva ou negativamente. Procurem a retidão e evitem se perderem em conteúdos negativos da internet e na rolagem incessante de notícias ruins. Encham a vida com ideias positivas e justas. Sejam alegres, divirtam-se, mas evitem a futilidade. Há uma diferença. A 13ª regra de fé é um guia maravilhoso. Priorizem a imersão regular no Livro de Mórmon, que trará o Espírito para a sua vida e os ajudará a discernir a verdade do erro. Meu conselho para aqueles que de alguma forma se desviaram do caminho do convênio é voltar-se às Escrituras Sagradas, à orientação dos profetas, à observância religiosa em casa e à música que fortalece a fé. Toda alma é preciosa para o Senhor. Precisamos de vocês. O Senhor precisa de vocês e vocês dele. Vocês serão sempre bem-vindos. Durante meus muitos anos de serviço na igreja, tenho valorizado as pessoas maravilhosas que retornaram ao caminho do convênio e então serviram e abençoaram todos que eles amavam ou pessoas com quem entraram em contato. As Escrituras Sagradas e os profetas vivos são uma das principais maneiras pelas quais um amoroso Pai Celestial disponibiliza seu plano de felicidade a todos os seus filhos. Presto meu firme testemunho da divindade de Jesus Cristo e da realidade de sua expiação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Elder Cook. Hoje eu gostaria de falar sobre uma das verdades mais gloriosas, alegres e poderosas do Evangelho revelado por Deus. Ao mesmo tempo, é uma verdade pela qual, ironicamente, temos sido bastante criticados. Tive uma experiência há alguns anos que aumentou profundamente meu apreço por essa verdade do Evangelho. Como representante da igreja, certa vez fui convidado para uma conferência religiosa em que foi anunciado que, daquele momento em diante, seriam reconhecidos como válidos todos os batismos realizados por quase todas as outras igrejas cristãs, desde que a ordenança fosse realizada com água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois explicaram que essa norma não seria aplicada aos batismos realizados por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Após a conferência, pude me aprofundar mais nas razões dessa exceção com o líder que fez o anúncio. Tivemos uma conversa maravilhosa e esclarecedora. Ele me explicou que a exceção tinha a ver principalmente com nossas crenças específicas sobre a Trindade, que outras denominações cristãs frequentemente chamavam de Santíssima Trindade. Expressei minha gratidão por ele dedicar um tempo para me explicar suas crenças e as normas da igreja. No final da conversa, nós nos abraçamos e nos despedimos. Mais tarde, enquanto refleti sobre o debate e o que esse líder disse sobre os santos dos últimos dias, não entenderem o que ele chamou de Ministério da Trindade, permaneceu em minha mente. O que ele quis dizer com isso? Bem, tinha a ver com nossa compreensão da natureza de Deus. Cremos que Deus, o Pai, é um homem exaltado, que tem um corpo glorificado de carne e ossos, tão tangível como o do homem. E o Filho dele também. Por isso, sempre que falamos sobre a natureza de Deus, de alguma forma também estamos falando sobre nossa própria natureza. Isso é verdade não apenas porque somos feitos à sua imagem conforme sua semelhança, mas também porque, como registrou o salmista, Deus disse: vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Esta é uma doutrina preciosa para nós que agora foi recuperada com a restauração. Em resumo, não há nada além do que nossos missionários ensinam na primeira lição, no primeiro parágrafo da primeira linha. Deus é nosso Pai Celestial, somos seus filhos. Vocês podem dizer que muitas pessoas acreditam que somos filhos de Deus? Sim, isso é verdade. Mas o entendimento delas pode ser um pouco diferente em relação ao significado mais profundo que afirmamos. Para os santos dos últimos dias, esse ensinamento não é metafórico. Em vez disso, nós realmente acreditamos que somos todos literalmente filhos de Deus. Ele é o Pai dos nossos espíritos e, por isso, temos o potencial de nos tornarmos semelhantes a Ele, o que parece inconcebível para alguns. Já se passaram mais de 200 anos desde que a primeira visão abriu as portas para a restauração. Na época, o jovem Joseph Smith buscou orientação do céu para saber a qual igreja se filiar. Por meio da revelação que recebeu naquele dia e em revelações posteriores que lhe foram dadas, o profeta Joseph obteve conhecimento sobre a natureza de Deus e nosso relacionamento com Ele como seus filhos. Por causa disso, aprendemos mais claramente que nosso Pai Celestial ensinou essa preciosa doutrina desde o início. Eu gostaria de citar pelo menos 2 experiências das Escrituras para ilustrar isso. Vocês devem se lembrar das instruções de Deus a Moisés conforme registradas na Pérola de Grande Valor. Lemos. Deus falou a Moisés dizendo: eis que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, e infinito é o meu nome. Em outras palavras, Moisés, quero que saibas quem eu sou. Depois acrescentou: e eis que tu és meu filho. Mais tarde ele disse: e tenho uma obra para ti, Moisés, meu filho, e tu és a semelhança de meu unigênito. E finalmente ele encerrou com: e agora eis que te mostro isto, Moisés, meu filho. Parece que Deus estava determinado a ensinar a Moisés pelo menos uma lição. Você é meu filho. Que ele repetiu pelo menos 3 vezes e ele sequer menciona o nome de Moisés sem acrescentar imediatamente que ele era seu filho. No entanto, depois que Moisés foi deixado sozinho, ele se sentiu fraco porque não estava mais na presença de Deus. Foi quando Satanás veio tentá-lo. Vocês conseguem ver um padrão aqui? A primeira coisa que ele disse foi: Moisés, filho do homem, adora-me. Nesse contexto, o pedido de Satanás para adorá-lo pode ter sido apenas uma distração. Uma grande tentação para Moisés, naquele momento de fraqueza, era ficar confuso e acreditar que ele era apenas um filho de homem, em vez de um filho de Deus. E aconteceu que Moisés olhou para Satanás e disse: quem és tu? Pois eis que eu sou um filho de Deus, a semelhança de seu unigênito. Felizmente, Moisés não estava confuso e não se deixou distrair. Ele havia aprendido a lição de quem ele realmente era. A próxima história encontra-se em Mateus 4. Estudiosos a chamaram de as 3 tentações de Jesus, como se o Senhor tivesse sido tentado apenas 3 vezes. E é claro que isso não é verdade. Como sabemos, o capítulo começa explicando que Jesus tinha ido para o deserto e, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome.
Então, a primeira tentação de Satanás estava aparentemente relacionada apenas à satisfação das necessidades físicas do Senhor. Manda que essas pedras se façam pães. Ele o desafiou. Uma segunda tentação estava talvez relacionada a tentar a Deus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele aos seus anjos ordenará a respeito de ti. Finalmente, a terceira tentação de Satanás se referia às aspirações e à glória do mundo. Após ter mostrado todos os reinos do mundo a Jesus, Satanás disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Na verdade, a tentação principal de Satanás tinha pouco a ver com essas três provocações e mais com tentar Jesus Cristo a questionar sua natureza divina. Pelo menos duas vezes, a tentação foi precedida pela desafiadora acusação de Satanás: se tu és o Filho de Deus, se você realmente acredita nisso, então faça isso ou aquilo. Observem que o que aconteceu imediatamente antes de Jesus ir ao deserto para jejuar e orar. Temos o relato do batismo de Cristo. E quando ele saiu da água, veio uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Percebemos a conexão? Conseguem reconhecer um padrão aqui? Não é de admirar que toda vez que somos ensinados sobre a nossa natureza e destino divinos, o adversário de toda a justiça nos tenta a questioná-los. O quanto nossas decisões seriam diferentes se realmente soubéssemos quem realmente somos. Vivemos em um mundo desafiador, um mundo de crescente comoção, onde pessoas honradas se esforçam para pelo menos enfatizar a nossa dignidade humana enquanto pertencemos a uma igreja e aceitamos o Evangelho que eleva a nossa visão e nos convida ao divino. O mandamento de Jesus de sermos perfeitos como é perfeito nosso Pai que está nos céus é uma clara reflexão de suas altas expectativas e de nosso potencial eterno. Nada disso acontecerá da noite para o dia. Nas palavras do presidente Holland, isso acontecerá no final. Mas a promessa é que se nos achegarmos a Cristo, seremos aperfeiçoados nele. E isso exige muito trabalho. Não qualquer trabalho, mas um trabalho divino, o trabalho dele. Agora, a boa notícia é que foi justamente o nosso Pai Celestial que declarou: esta é minha obra e minha glória, levar efeito à imortalidade e vida eterna do homem. O convite do presidente Nelson para pensar celestial envolve um lembrete maravilhoso de nossa natureza, nossa origem e nosso potencial e destino divinos. Só podemos obter o celestial por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Talvez seja por isso que Satanás tentou enganar Jesus com a mesma tentação do começo ao fim de seu ministério terreno. Mateus registrou que enquanto Jesus estava na cruz, os que passavam blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Glória a Deus que ele não deu ouvidos, mas em vez disso providenciou o caminho para que recebêssemos todas as bênçãos celestiais. Que nos lembremos do alto preço que foi pago por nossa felicidade. Testifico, como o apóstolo Paulo, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se porventura com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 1996, o time de futebol masculino da Nigéria ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos realizados em Atlanta, nos Estados Unidos. Quando a final terminou, multidões jubilosas tomaram as ruas de todas as cidades e vilas. Este país de 110 milhões de habitantes na época foi instantaneamente transformado em uma enorme celebração às 2h da manhã. Havia uma alegria contagiante, uma felicidade e um entusiasmo enquanto as pessoas comiam, cantavam e dançavam. Naquele momento, a Nigéria estava unida e todos os nigerianos estavam satisfeitos por serem nigerianos. Antes das Olimpíadas,
Aquela equipe enfrentou inúmeros desafios. Logo no início da competição, a equipe perdeu seu patrocínio financeiro. A equipe competiu sem uniformes, sem locais de treinamento, sem alimentação nem serviços de lavanderia apropriados. Em um determinado momento, eles estavam a poucos minutos de serem eliminados da competição, mas a equipe nigeriana venceu contra todas as probabilidades. Esse momento crucial mudou o modo como viam a si mesmos. Com essa confiança recém-descoberta e com um trabalho duro, tanto individual quanto em equipe, mantiveram a união e determinação inabaláveis, ignorando as muitas distrações e se concentrando na vitória. Esse foco lhes rendeu a medalha de ouro e os nigerianos os chamaram de o time dos sonhos. O time dos sonhos, nos Jogos Olímpicos de 96, continua a ser referência no esporte nigeriano. Quando o time de futebol aprendeu a ignorar as muitas distrações que enfrentava e se concentrou em seu objetivo, ele foi bem-sucedido, além do que pensava ser possível, e vivenciou grande alegria, como fez o restante de nós na Nigéria. De maneira semelhante, quando ignoramos as distrações do mundo e nos concentramos em Cristo e em seu Evangelho, temos a garantia de sucesso além do que podemos imaginar e de sentir uma grande alegria. O presidente Russell M. Nelson ensinou: quando o enfoque de nossa vida é Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. Oro para que o Espírito Santo ajude cada um de nós a atender ao convite do presidente Nelson, de focar a nossa vida em Jesus Cristo e em seu Evangelho, para que possamos sentir alegria em Cristo a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. Há vários relatos no livro de Mórmon que descrevem pessoas que mudaram de vida ao focarem em Jesus Cristo e em seu Evangelho. Pondere sobre Alma, o filho. Ele se rebelou e lutou contra a igreja. Seu pai, Alma, orou e jejuou. Um anjo apareceu e chamou Alma, o filho, ao arrependimento. Naquele momento, Alma começou a sofrer as dores de uma alma condenada. Naquela hora sombria, ele se lembrou dos ensinamentos de seu pai, de que Cristo viria para expiar os pecados do mundo. Quando sua mente se focou nesse pensamento, ele suplicou a Deus por misericórdia. O resultado foi a alegria que ele descreveu como intensa. A alma recebeu misericórdia e alegria porque ele e seu pai focaram no Salvador. Para os pais que têm filhos que se desviaram, animem-se. Em vez de se perguntar por que um anjo não aparece para ajudar seu filho a se arrepender, saiba que o Senhor colocou um anjo mortal no caminho dele, o bispo, outros líderes ou ministradores da igreja. Se continuar jejuando e orando, e não estabelecer um cronograma ou um prazo para Deus, e confiar que Ele está estendendo a mão para ajudar, então mais cedo ou mais tarde você verá Deus tocando o coração de seu filho, quando ele decidir ouvi-lo. Isso acontece porque Cristo representa alegria. Cristo representa esperança. Ele é a promessa de que coisas boas estão por vir. Portanto, confie seu filho a Jesus Cristo, pois ele é a força de todos os pais e de todos os filhos. Depois de experimentar a alegria em Cristo, Alma, o filho, continuou vivendo com essa alegria. E como ele manteve essa alegria, mesmo em meio a dificuldades e provações? Ele declara: desde aquela ocasião até agora, tenho trabalhado sem cessar para conseguir trazer almas ao arrependimento, para fazer com que elas experimentem a intensa alegria que eu experimentei. E o Senhor me concede imensa alegria com o fruto de meus labores. E tenho sido amparado em provações e problemas de toda a espécie.
A alegria em Cristo começou, para a alma, quando ele exerceu fé nele e clamou por misericórdia. Então, a alma exerceu fé em Cristo ao trabalhar para ajudar outros a experimentar a mesma alegria. Esse trabalho contínuo produziu grande alegria em alma, mesmo em meio a provações e problemas de todo tipo. O Senhor ama o esforço, e o esforço concentrado nele traz bênçãos. Até mesmo duras provações podem ser sobrepujadas pela alegria em Cristo. Outro grupo, no livro de Mórmon, que fez de Jesus Cristo e seu Evangelho o foco de sua vida e encontrou alegria, são aqueles que fundaram a cidade de Elã, um lugar onde poderiam criar seus filhos e desfrutar do livre exercício de sua religião. Essas pessoas justas, vivendo uma vida boa, foram escravizadas por um grupo saqueador e despojadas do direito humano fundamental de exercer a religião. Às vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas. O Senhor julga conveniente castigar seu povo. Sim, ele prova sua paciência e sua fé. Entretanto, quem nele confia será elevado no último dia. E assim foi com este povo. Como esse povo suportou suas provações e sofrimento? Ao se concentrar em Cristo e em seu Evangelho. Seus problemas não os definiram. Em vez disso, cada um deles se voltou para Deus, possivelmente definindo a si mesmos como filhos de Deus, filhos do convênio e discípulos de Jesus Cristo. Ao se lembrarem de quem eram e clamarem a Deus, receberam paz, força e, por fim, alegria em Cristo. Alma e seu povo abriram o coração a Deus, e ele conhecia seus pensamentos. E aconteceu que a voz do Senhor lhes falou em suas aflições, dizendo: Levantai a cabeça e tende bom ânimo, porque sei do convênio que fizestes comigo, e farei um convênio com o meu povo, e libertá-lo-ei do cativeiro. Em resposta, o Senhor aliviou as cargas sobre seus ombros. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar seus fardos com facilidade e submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Observe que esses santos deixaram que seus problemas, sofrimentos e provações fossem absorvidos pela alegria em Cristo. Então, no devido tempo, Ele mostrou à alma o caminho para que escapassem. E a alma, um profeta de Deus, conduziu-os à segurança. Ao focarmos em Cristo e seguirmos seu profeta, também podemos ser guiados a Cristo e à alegria de seu Evangelho. O presidente Nelson ensinou: a alegria é poderosa e concentrar-nos na alegria traz o poder de Deus à nossa vida. Como em todas as coisas, Jesus Cristo é nosso exemplo supremo, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Minha mãe faleceu recentemente. Isso foi um choque. Amo minha mãe e não esperava perdê-la tão cedo. Mas com o falecimento dela, minha família e eu tivemos experiências de tristeza e de alegria. Sei que por causa dele, ela não está morta, mas viva. E sei que graças a Cristo e às chaves do sacerdócio restauradas por meio do profeta Joseph Smith, estarei com ela novamente. A tristeza de perder minha mãe foi absorvida pela alegria em Cristo. Estou aprendendo a pensar celestial e a permitir que Deus prevaleça, inclusive ao focar na alegria disponível em Cristo. O Salvador convida com amor: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao concluirmos esta conferência,
expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para a sua preparação. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram músicas inspiradoras. Agradecemos àqueles que ajudaram com a mídia e a tecnologia, e àqueles que prepararam essas belas instalações. O coro nos brindará agora com o hino Pense na Canção. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando And the Glory of the Lord, e a glória do Senhor. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Tamara W. Runia, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. Então, esta conferência entrará em recesso. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, sou grato ao Senhor por me abençoar com a oportunidade de falar a vocês. Meus olhos estão envelhecendo. Então, hoje vou apresentar minha mensagem com a ajuda de um teleprompter de mesa. Nesta conferência, o Senhor nos falou por meio de seus servos. Eu os exorto a estudar a mensagem deles. Usem essas mensagens nos próximos 6 meses como uma prova de fogo para saber o que é verdade e o que não é. A preservação e reforma do Templo de Salt Lake e outras áreas da Praça do Templo estão em andamento há quase 5 anos. As projeções atuais indicam que essa obra será concluída até o fim de 2026.
Somos gratos por todas as pessoas que estão trabalhando nesse projeto gigantesco. Nos últimos 6 meses, dedicamos ou rededicamos 9 templos em 5 países. De hoje até o fim do ano, vamos dedicar mais 5. Temos hoje a satisfação de anunciar os planos para a construção de mais 17 templos. Ouçam reverentemente, por favor, enquanto anuncio os locais. Santa Ana, El Salvador. Medellín, Colombia. Santiago, Dominican Republic. Puerto Montt, Chile. Dublin, Ireland. Milan, Italy. Abuja, Nigeria. Kampala, Uganda. Maputo, Mozambique. Coeur d'Alene, Idaho. Queen Creek, Arizona. El Paso, Texas. Huntsville, Alabama. Milwaukee, Wisconsin. Summit, New Jersey. Price, Utah. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, conseguem ver o que está acontecendo bem diante de nossos olhos? Oro para que não deixemos a majestade deste momento passar despercebida. O Senhor está realmente acelerando sua obra. Por que estamos construindo templos nesse ritmo sem precedentes? Por quê? Porque o Senhor nos instruiu a fazê-lo. As bênçãos do templo ajudam a coligar Israel em ambos os lados do véu. Essas bênçãos também ajudam a preparar um povo que vai ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Como o profeta Isaías profetizou, e como imortalizado no Messias de Handel, quando Jesus Cristo retornar, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá. Nesse dia, o principado estará sobre os seus ombros e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus Cristo governará tanto da antiga Jerusalém quanto da nova Jerusalém, construída no continente americano. A partir desses 2 centros, ele dirigirá os assuntos de sua igreja e de seu reino. Nesse dia, o Senhor será conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os que estão com ele serão os chamados e eleitos e fiéis. Irmãos e irmãs, agora é o momento para vocês e para mim de nos prepararmos para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este é o momento de transformarmos nosso discipulado em nossa mais alta prioridade. Em um mundo repleto de distrações perturbadoras, como podemos fazer isso? A adoração frequente no templo nos ajudará. Na casa do Senhor, nós nos concentramos em Jesus Cristo. Aprendemos a respeito dele. Fazemos convênios de segui-lo. Passamos a conhecê-lo. Ao cumprirmos nossos convênios do templo, obtemos mais acesso ao poder fortalecedor do Senhor. No templo, recebemos proteção contra os ataques do mundo. Vivenciamos o puro amor de Jesus Cristo e de nosso Pai Celestial em grande abundância. Sentimos paz e confirmação espiritual,
que contrastam com a turbulência do mundo. Eis minha promessa a vocês. Cada pessoa que busca sinceramente a Jesus Cristo o encontrará no templo. Vocês sentirão sua misericórdia. Encontrarão respostas para as suas dúvidas mais inquietantes. Compreenderão melhor a alegria de seu Evangelho. Aprendi que a pergunta mais importante que cada um de nós deve fazer é esta: a quem ou a que entregarei minha vida? Minha decisão de seguir a Jesus Cristo foi a mais importante que já tomei. Durante a faculdade de medicina, obtive um testemunho da divindade de Deus, o Pai, e de seu Filho, Jesus Cristo. A partir de então, nosso Salvador tem sido a rocha sobre a qual edifico minha vida. Essa escolha fez toda a diferença. Essa decisão fez com que tantas outras fossem mais fáceis. Essa decisão deu-me mais propósito e direção. Ela também me tem ajudado a lidar com as tempestades da vida. Gostaria de contar 2 exemplos. Primeiro, quando minha esposa Dentzel faleceu inesperadamente, não consegui contatar nenhum de nossos filhos. E lá estava eu, sozinho, desolado e suplicando por ajuda. Felizmente, por meio de seu Espírito, o Senhor me ensinou por que minha querida Dentzel havia sido chamada de volta ao lar. Com esse entendimento, fui consolado. Com o tempo, consegui lidar melhor com minha dor. Posteriormente, casei-me com minha querida esposa Wendy. Ela é a parte central do meu segundo exemplo. Quando Wendy e eu fomos designados para viajar a uma terra distante, ladrões armados colocaram um revólver contra a minha cabeça e puxaram o gatilho. Mas a arma não disparou. Durante essa experiência, nossa vida foi ameaçada. Ainda assim, Wendy e eu sentimos uma paz inegável. Sentimos a paz que excede todo o entendimento. Irmãos e irmãs, o Senhor vai consolá-los também. Ele vai fortalecê-los. Ele vai abençoá-los com paz, mesmo em meio ao caos. Por favor, deem ouvidos a esta promessa de Jesus Cristo. Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu Espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Não há limites para a capacidade que o Salvador tem de ajudá-los. Ele sofreu de maneira incompreensível no Getsemane e no Calvário, por vocês. Sua expiação infinita é para vocês. Eu os exorto a devotar tempo todas as semanas, pelo resto de sua vida, para aumentar sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. Meu coração dói por aqueles que estão atolados em pecado e não sabem como escapar. Choro por aqueles que sofrem espiritualmente ou carregam sozinhos fardos pesados, porque não compreendem o que Jesus Cristo fez por eles.
Jesus tomou sobre si seus pecados, suas dores, suas tristezas e suas enfermidades. Vocês não precisam carregar esse fardo sozinhos. Ele vai perdoá-los quando se arrependerem. Ele vai abençoá-los com o que necessitam. Ele vai curar sua alma ferida. Ao se unirem a Ele, vocês sentirão que seus fardos estão mais leves. Se fizerem e cumprirem os convênios de seguir a Jesus Cristo, descobrirão que os momentos dolorosos de sua vida são temporários. Suas aflições serão sobrepujadas pela alegria em Cristo. Nunca é cedo ou tarde demais para se tornarem discípulos devotados de Jesus Cristo. Assim vocês vivenciarão completamente as bênçãos de sua expiação. Serão também mais eficazes ao ajudarem a coligar Israel. Meus queridos irmãos e irmãs, em um dia futuro, Jesus Cristo retornará a esta terra como o Messias do milênio. Portanto, hoje eu os conclamo a rededicar sua vida a Jesus Cristo. Eu os conclamo a ajudar a coligar Israel dispersa e a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Eu os conclamo a falar de Cristo, a testificar de Cristo, a ter fé em Cristo e a regozijar-se em Cristo. Acheguem-se a Cristo e ofertem a Ele toda a sua alma. Esse é o segredo para uma vida de alegria. O melhor ainda está por vir, meus queridos irmãos e irmãs, porque o Salvador está voltando. O melhor ainda está por vir, porque o Senhor está acelerando sua obra. O melhor ainda está por vir, ao voltarmos completamente nosso coração e nossa vida a Jesus Cristo. Presto meu solene testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sou seu discípulo. Sinto-me honrado por ser seu servo. Em sua segunda vinda, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá. Esse dia será repleto de alegria para os justos. Por meio do poder das chaves sagradas do sacerdócio que tenho, declaro essa verdade a vocês e a todo o mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, nosso coração e nosso espírito se sente cheio nesse final de semana de conferência. Somos gratos pelo profeta Nelson. Nós o amamos e o apoiamos. Somos tão gratos pelos novos templos. Sentimos alegria por poder adorar no templo e sentir um pouco do céu aqui na terra. Somos gratos pelas mensagens e pela música linda que inspirou nossa alma. Agradecemos pela preparação desta conferência e das bênçãos que recebemos por meio dela. Sentimos a alegria e esperança nas mensagens e uma visualização nova de quem somos e de quem podemos nos tornar por causa de Teu Filho. Precisamos da ajuda dEle. Nos ajude a nos voltarmos a Ele. E pedimos uma medida extra de força para enfrentarmos tudo que está pela frente e para escolher alegria. Nesse domingo, oramos por paz no mundo e para que sejamos pacificadores. Nós o amamos e amamos Teu Filho e amamos uns aos outros. E pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Sunday afternoon session of the 194th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from leaders of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.